continuando aqui com vocês. Paulo Henrique, você falou o que era a religião natural. Então, seria eu olhar para mim, sabendo que eu sou uma alma, etc., e Deus, e pensar que existe um Criador, né? O nome não importa, porque você vê a harmonia toda do universo. Mas você também falou em espiritualismo racional, Isso. em ciência filosófica. É. E aí, agora vamos separar isso tudo que a gente ficou confuso. Olha, nós vamos em outros programas entrar em mais detalhes a respeito disso tudo que estamos comentando. Mas, na universidade e nas escolas, na época de Kardec, estudava-se a filosofia espiritualista, né, como sendo um dos ramos da ciência. Veja que coisa então, interessante. Então, eles chamavam filosofia espiritualista. Eles chamavam esse ramo de estudo filosofia espiritualista, né, e ele era desenvolvido pelas ciências filosóficas. Por que filosóficas? Porque tratava de questões que nascem da nossa compreensão. Então, dentro de ciências filosóficas... o espiritualismo racional era estudado por meio das ciências filosóficas. Sim. Isso nas escolas com crianças e universidades também, claro. Isso, na universidade, entre os jovens. E Kardec tinha plena consciência disso. Tanto em que muitos pontos de todos os livros que ele escreveu e as revistas, ele vai sempre mencionar o espiritismo está entre as ciências filosóficas, que é essa busca do entendimento do espiritualismo por meio da razão. Sim. É claro que isso, o espiritismo em si, ele vai se constituir pelos ensinamentos dos espíritos. Sim. Mas o método que os espíritos vão fazer para descobrir as coisas é o método da ciência. Então eles estudam e observam o mundo espiritual para tirar dessa observação os ensinamentos que constituem a doutrina espírita. Que eu estou pensando aqui, e os nossos amigos também, Kardec era um professor, diretor de escola. Então, nas escolas dele, certamente estudava-se esse tipo de assunto. Estudava-se a ciência filosófica, estudava o espiritualismo. Então, veja bem, quando o jovem na escola, estudava a moral, estudava os atributos de Deus, olha só, estudava, como eu comentei, por exemplo, na moral, a diferença entre justiça e caridade, que justiça era não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça a si mesmo. Isso vai estabelecer a justiça, para você não ultrapassar os limites. Só que isso não basta, porque existem pessoas que precisam de auxílio. Com certeza. Então eles vão dizer, a caridade é o que ultrapassa esses termos, esses limites da justiça. Entendi. A caridade é faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Então ele já passa, as duas se compõem. A justiça é a garantia de você não ultrapassar o limite que cabe ao outro. E a caridade vai fazer com que você haja além dos seus limites. Mas isso é um conceito muito elevado. Se eles estudavam isso, que esse maravilha. era um dos debates inserido nesse grande curso de espiritualismo que era dado na escola. Então, veja, o leitor de Kardec sabia que o termo filosofia, o leitor instruído, do tempo da codificação, do século XIX. É claro que você tinha muitos operários que não tinham acesso à educação. Então, nós estamos falando daqueles que tinham acesso à educação. Esse grupo de leitores, eles sabiam a diferença entre religião, como é o conceito de hoje, que está relacionado às igrejas, e a religião natural, que é essa que se estudava. E que Kardec falou. O espiritismo, então, olha o discurso dele. O espiritismo, então, se considerado como religião natural, que é essa que a gente estuda, que nasce da razão, do entendimento, né? E você sabe, então, que o mundo é regido por Deus. Sim. E a sua relação com Deus, então, é natural. Lógico. Da mesma forma que a gravidade faz uma pedra cair, a existência de Deus coloca você em relação com Ele, naturalmente, independente de qualquer religião. Então, Kardec vai dizer, se você considerar esse significado do termo religião, o espiritismo está associado a ele. Mas, ele vai dizer, como a maioria das pessoas, que eram aquelas que não tinham acesso a essa educação nos colégios e na universidade, só admitem o termo religião como designando as igrejas e a religião revelada tal. E os então, rituais, é melhor a gente não usar esse termo para que não se faça confusão. Entendi. Então, é muito interessante saber interpretar, por exemplo, esse discurso de Kardec,
que ele estava fazendo esse discurso justamente para os operários. Então, veja, ele numa cidade operária. Ele estava ampliando então, o ele estava entendimento. mostrando, olha, a gente não fala que é religião para não confundir aquelas pessoas que não sabem a distinção entre religião e religião natural. E se nós formos ver, hoje, a quase totalidade dos espíritas inseridos numa sociedade que não faz mais essa distinção, também não distinguem religião de religião natural. Então, qualquer pessoa que for afirmar que o espiritismo é uma religião, primeiro precisa fazer toda essa explicação. Entendi. Né? Entendi. Do porquê que o espiritismo não é uma religião. Por quê? Esse termo perdeu o seu significado que havia no passado de religião natural, que o diferia da religião revelada. E eu acho que você também entendeu essa diferença, porque não precisamos debater, precisamos lembrar, compreender que Kardec se refere ao que acontecia no tempo dele, no século XIX. Então, ele vai fazer todas as explicações dentro de um contexto e, claro, ele não precisa ficar contando, nós pensamos assim, porque nós pensávamos assim. Na época, o leitor sabia disso. E tem uma outra diferença fundamental, Cristina, que a religião revelada, ela submetia os indivíduos aos ensinamentos que ela dava, com certeza, que é a fé cega. E a religião natural, ela propõe que a religião, a nossa relação com Deus, se fundamenta na liberdade. Então, o religioso natural é aquele que busca o entendimento por si mesmo, é aquele que age no bem sem esperar nada em troca, é aquele que fundamenta o seu entendimento da vida após a morte na razão, na compreensão, ou seja, ele ultrapassa a dúvida, ele ganha uma certeza da vida após a morte, e aí ele consegue viver em vida já com os valores do espírito. Nesses termos todos que eu apresentei, podemos localizar as evidências do que é o verdadeiro espírita. Então, nesse caso, eu posso observar que as pessoas com um conceito de religião natural, elas também desenvolvem a sua autonomia, exatamente. Não é isso? E quando você se submete a uma fé cega, você está fugindo desse conceito. Então, Paulo, vou interromper você. Eu acredito que todos entendemos essa diferença, que é fundamental, muito interessante. A gente vai pensar no assunto e a gente pode até ler no livro. Obrigada por hoje e a vocês também. Nós, por enquanto, ficamos aqui. Lembrando que você pode acompanhar esse programa pelo Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Ou então pelo YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. E você entra em Revolução Espírita, @tvmundomaior.com.br. Escreve para a gente, faz questionamentos, oferece ideias e assim nós ficaremos mais próximos. Muito obrigada e um abraço a todos. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.